Você já pensou em como uma simples descoberta pode mudar completamente o rumo de um caso que permaneceu sem solução por anos? Pois é exatamente isso que aconteceu essa semana no caso de Madeleine McCann. Novas provas chocantes foram encontradas, ligando um homem com um histórico assustador ao desaparecimento dela. Mas aí está um problema. Ele pode ser liberado em breve. Sim, você ouviu corretamente. Se as autoridades não agirem rápido, esse possível culpado pode voltar às ruas antes que a justiça seja feita. E se você gosta de histórias misteriosas e cheias de reviravoltas, você está no lugar certo. Deixa seu like, o seu comentário. Agora vamos pro caso. O mistério de Madeleine começou em 2007, durante o verão, quando uma família britânica passava férias em Portugal. Os pais Kate e Harry estavam acompanhados dos 3 filhos pequenos. Enquanto os filhos dormiam tranquilamente dentro do apartamento, os pais se revezavam para checar se tudo estava bem, enquanto eles aproveitavam uma refeição com os amigos. Mas foi em uma dessas checagens rotineiras que algo terrível aconteceu. Madeleine, a garotinha loira de apenas 3 anos, havia desaparecido, sem deixar vestígios. Não houve sinais de invasão, gritos ou lutas, apenas o silêncio. O quarto estava vazio e a menina simplesmente sumiu. Esse desaparecimento dela gerou uma busca frenética que mobilizou autoridades locais, internacionais e até voluntários do mundo inteiro. Porém, ao longo dos anos, o caso ganhou contornos ainda mais sombrios. Enquanto alguns viam os pais dela como vítima de uma tragédia inexplicável, outros começaram a questioná-los. Houve alguns momentos em que eles foram colocados sob suspeita, acusados de encobrir algo terrível. Mas, apesar das investigações intensas, nenhuma prova concreta foi encontrada contra eles. E assim, o caso permaneceu envolto a um mistério por mais de uma década. Será que Madeleine foi vítima de um crime brutal? Estaria ela viva em algum cativeiro? Ou seu destino foi trágico desde o início? Essas são as perguntas que ecoam até os dias de hoje. Recentemente surgiram novos rumores. Algumas pessoas chegaram a afirmar ser Madeleine, incluindo uma jovem cuja história viralizou nas redes sociais. No entanto, testes de DNA confirmaram que essas alegações eram falsas, e mesmo que muitos continuem especulando, até agora nada levou a uma resposta definitiva. Mas essa semana tudo mudou. Novas evidências surgiram, conectando um homem com um histórico assustador ao caso. É aqui que entra Christian Bruckner, um nome que finalmente pode trazer luz ao mistério de Madeleine. E então, quem é Christian Bruckner? Esse nome ecoa com uma sombra sinistra ao caso de Madeleine. Ele não é apenas um suspeito qualquer. Seu histórico criminal é tão assustador quanto o próprio desaparecimento dela. Bruckner está preso desde 2019 por estuprar brutalmente uma idosa de 72 anos, mas em 2020, as autoridades alemãs começaram a conectá-lo ao caso de Madeleine. Agora, aqui está o grande problema. Ele pode ser libertado em setembro deste ano. Enquanto os investigadores correm contra o tempo para conectar todas as evidências ao desaparecimento dela, Bruckner caminha perigosamente perto da sua liberdade. E isso levanta uma questão urgente. Será que ele realmente tem algo a ver com o caso? Ou estamos diante de mais um beco sem saída? Bruckner já acumula um histórico assustador. Ele começou sua trajetória criminosa em 93, quando foi flagrado molestando uma criança de apenas 6 anos em um parque público. Depois disso, ele continuou cometendo crimes hediondos, incluindo abuso sexual infantil e tráfico de drogas. Em 2017, ele foi extraditado de Portugal para cumprir pena na Alemanha por abusar sexualmente de uma criança, mas sua liberação, após 15 meses na prisão, permitiu que ele voltasse às ruas cometendo novos crimes. O que chama ainda mais atenção no caso de Bruckner são os detalhes sinistros que surgem ao longo das investigações. Relatos de testemunhas e ex-companheiros pintam um quadro dele assustador. Um ex-colega de cela afirmou que ele confessou ter sequestrado uma garotinha loira em Portugal. Ele disse ainda que invadiu o apartamento onde a família estava, mas novamente, essas declarações carecem de provas concretas contra ele. Além disso, há histórias ainda mais perturbadoras. Uma ex-namorada de Bruckner revelou que ao descobrir pornografia infantil no seu celular, ela foi agredida fisicamente, perdendo a consciência por 10 minutos. Quando as autoridades revistaram o apartamento dele, ele fugiu para Portugal, evitando a prisão. Mas essa semana tudo mudou.
Investigadores vasculharam uma fábrica abandonada comprada por ele em 2008, exatamente um ano após o desaparecimento de Madeleine. O que eles encontraram lá foi arrepiante e pode finalmente conectar Bruckner ao caso de forma incontestável. Dentro dessa fábrica, os policiais apreenderam objetos perturbadores, máscaras, armamentos ilegais, produtos químicos capazes de induzir a perda da consciência, 75 peças de roupas infantis, brinquedos, bicicletas pequenas e vários outros dispositivos. Entre os itens havia um HD contendo conversas explícitas entre Bruckner e outras pessoas. Mas aqui está o detalhe crucial. Apesar de todas essas evidências robustas, elas ainda não são suficientes para provar diretamente o envolvimento dele no caso de Madeleine. E com a sua possível libertação em setembro, o tempo está se esgotando. Os especialistas concordam que essas provas indicam fortemente que ele tinha motivação, oportunidade e até mesmo um local, aquela fábrica abandonada, para cometer crimes como o de Madeleine. Mas falta algo concreto, algo incontestável que ligue diretamente ele ao caso. Promotores envolvidos no caso afirmam que, com base nas evidências atuais, é altamente provável que Madeleine tenha sido assassinada logo após o seu sequestro. Eles não acreditam que ela tenha sobrevivido ao ataque. Essa conclusão é devastadora, mas também reflete a realidade cruel do padrão do comportamento de Bruckner. Ele não apenas planejava crimes brutais, ele os executava. O tempo está se esgotando. Se as autoridades não agirem rapidamente, Bruckner poderá escapar impune, deixando um vazio ainda maior no caso de Madeleine. E isso nos leva à reflexão final. O que realmente importa aqui não é apenas resolver um crime, é garantir que a justiça seja feita para uma família que sofre há mais de uma década. Pessoal, o que vocês acharam dessas revelações? Acham ainda que Bruckner é culpado ou ainda tem muitas dúvidas sobre isso? Deixe seu like e comentem abaixo. Até a próxima!